Obrigada. Eu vou ler e você acompanha. Diz desta maneira: Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpa, com saltérios, com tamborins, com pandeiro e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Oramos, irmãos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, eu te dou graças, Pai, por mais essa oportunidade. Meu Deus, peço-te nesta noite com toda a humildade, usa de misericórdia mais uma vez para comigo, Pai. Irei falar da tua palavra, Pai, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que cura, que consola. Pai, ser comigo nesta noite, usa de misericórdia mais uma vez, Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Senta aí, irmão. Irmãos, foi o que eu disse. Nós, mais do que nunca, precisamos da presença de Deus. E hoje eu quero falar, irmãos, da arca da aliança, ou arca do concerto, como dizem. Irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 10, descreve muito bem sobre a arca. A arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E o que é a arca? Como que ela era? Quero descrever aqui bem rapidinho. Olha, irmãos, a arca, ela era um caixote ou um baú de madeira, aproximadamente o peso era 280 quilos. Ela era feita de madeira de acácia, uma madeira muito fina, uma madeira muito especial, e a tampa dela era coberta de ouro, que era o propiciatório. E dentro dessa arca, o que chama mais a nossa atenção não é a arca, é o que tinha dentro. E lembrando bem que em cima da tampa de ouro tinha 2 querubins voltados, olhando para dentro da arca. Eu não poderia esquecer de falar também sobre isso. E dentro da arca, irmãos, tinha 3 utensílios, Vamos, 3 objetos talvez. O primeiro era os decálogos, ou melhor, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, mas dados por Deus no Monte Sinai. Não é verdade? Todos nós sabemos e conhecemos, não vamos aprofundar. O segundo tinha uma porção de maná, que era
o alimento do povo de Israel no período que peregrinou 40 anos no deserto. E eu quero lembrar também, irmãos, que esse maná, se o povo de Israel guardasse para o outro dia, ele apodrecia, irmãos. Mas ali na arca ele nunca apodreceu. Ele era conservado pela presença de Deus. O terceiro era o cajado ou a vara de Arão, né? Que os irmãos sabem que ela floresceu e continuou florida ali dentro, irmãos, e nunca a flor murchou. Era um meio que Deus aprovava o ministério de Arão, ou o sacerdote de Arão, né? Resumindo. Então, esses 3 utensílios tinha dentro da arca, que se chama Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que simbolizava ou era, irmão, precisamente, a presença de Deus. Foi um dos concertos, ou uma das alianças de Deus para com o povo de Israel. E essa arca, ela foi raptada, roubada ou tirada, né, no tempo de Saul ainda, irmão. Fazia muitos anos que essa arca estava, né, com os filisteus. E a gente sabe muito bem da história, né? Porque Deus rejeitou Saul, a gente sabe, eu não vou entrar nesse detalhe, mas resumindo, Deus escolhe Davi e, né, unge Davi no lugar de Saul. Eu espero que está sendo objetiva, tá, irmãos? Para vocês entenderem. Não vou também prolongar muito, porque eu não quero cansar os irmãos. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Aí Davi quer trazer a arca novamente para o meio do povo de Israel. Esse texto todinho aqui no capítulo 6, ele fala justamente sobre a arca. Davi juntam, deixa eu só ver aqui, o número de 30.000 homens. Ele ajuntou 30.000 homens e foi buscar essa arca na casa do sacerdote Abinadab. E ele amonta um carro novo, né? Prepara tudo, um carro novo, os bois, e vai. Lá, Davi coloca a arca sobre o carro e vem, irmãos, adorando. Quero que Davi mais sabia fazer era adorar. Aleluia. Vem adorando. Mas chega um determinado local que nós lemos aqui, né, irmãos? Vale de... Ai, Jesus. Vale de Ecom, né? Vale de Nacon. Tinha uma eira, né? E lá, a Bíblia não fala, mas a gente conjectura que os bois tropeçaram, ou aconteceu com uma pedra talvez, e começa a balançar e a arca parece que ia cair. E a gente vê o filho do sacerdote, que era um dos guerreiros de Davi, Uzá, né? Que nós acabamos de ler. Uzá coloca a mão sobre a arca, tentando segurar, porque já era seguro. E a Bíblia conta, irmãos, que naquele momento Uzá, ele morre, ele é fulminado. Uma brecha ou eu acredito que racha ele de cima a baixo. Ele cai morto naquele lugar. E a história diz que Davi se entristeceu muito, porque ele perdeu um dos melhores guerreiros dele. E aí o que Davi faz? Pede para guardar. Pede não, ele era rei, ele ordenava. Ele guarda a arca da aliança, ou a arca do concerto, na casa
de Obed-edom. Lembrei, a minha mente não está muito boa, por isso que às vezes tem que fazer uma anotações. Ele guarda a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi foi para casa, preocupado. O que eu faço agora? Como trazer a presença de Deus para o nosso meio? O que eu faço? Aí o que Davi faz? Davi, irmãos, vai ler. Davi vai olhar e vai perceber que a arca da aliança, que a presença de Deus não era trazida de qualquer jeito. Aí cria um temor em Davi. Davi prepara outros homens, ou os mesmos talvez, eu não sei, com certeza, os mesmos soldados, menos aquele que foi fulminado, e volta para pegar a arca. Mas neste período, meus irmãos, eu quero só dizer para vocês que a arca ficou na casa do sacerdote aproximadamente uns 20 anos. E, irmão, e não aconteceu nada na casa de Abinadab. E na casa de Obed-edom, ela fica 3 meses. E Deus faz algo sobrenatural. Diz a história que Deus abençoa a casa de Obed-edom, Deus abençoa a família, Deus abençoa a colheita, Deus multiplica tudo na casa daquele homem com apenas 3 meses. Será, irmãos, que Deus gostava mais de Obed-edom do que de Abinadab? Não, ele era um filisteu. E olha para vocês verem, irmãos. Mas vocês sabem o que eu quero trazer para nós nesta noite? Quando se costuma com a presença, meu irmão, só a misericórdia. Os filhos de Abinadab nascem e vê a arca ali, brincam em volta. Ela era simplesmente um tecido da casa, ou um quadro na parede para o sacerdote. Mas para Obed-edom não. Para Obed-edom era coisa séria. Obed-edom respeitou. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos. Estamos acostumando com o sagrado. A gente entra na igreja e sai às vezes do mesmo jeito. Você entra mascando um chiclete, chupando um bombom, ainda coloca um chiclete mascado na pontinha do banco. Você olha o celular, responde o WhatsApp, olha o Facebook, está acostumando com a presença, ou está acostumando com o sagrado, e Deus vai cobrar. Prepara, gente, é tempo de nos posicionar. O Senhor me deu esta palavra para mim primeiramente. Eu tenho algo comigo, eu não sei, mas eu não trago celular para a igreja. Não sou contra quem traz, pode trazer, mas eu não acho que é correto. Você vai ali na escola do pastor Albino, a Batista Betel, tem uma festa que os alunos, ao entrar, deixam o celular na cesta, não leva para a sala de aula. Aí eu olhei aqui, eu falei, então nas igrejas podia não tem um negócio desse. Aí ele disse, não tem, porque os pastores não querem. Porque se quisesse, tinha. E aí ninguém trazia celular para a igreja. Não é verdade, irmão? Estamos acostumados com o sagrado. Estamos levando de qualquer jeito. É só mais um culto. É só mais um culto. É só mais uma liturgia. Não é verdade, irmão? Não está se preocupando mais com o que está aí da tribuna. Estamos acomodados. E olha se vocês viram o que aconteceu com os filhos do sacerdote. Um dos melhores guerreiros de Davi. Acostumou tanto com o sagrado, a intenção dele era boa.
né? Por causa da atitude. Guardou a arca ali e ficou. Meu Deus. E eu acredito, irmãos, que naquela época deve ter ficado pensando assim: vai morrer os filhos de Obed-Edom tudinho. Você vai ver o que vai acontecer. Vocês sabem ver o que vai acontecer? Porque sempre temos negativo, né? Acontece isso, não acontece? E não vai dar certo. Ó, Davi colocou lá, mas você vai ver o que vai acontecer com a casa dele. Vocês viram o que aconteceu com o sacerdote? Vai acontecer com a família dele também. Mas você percebe que foi o contrário. Porque ele respeitou o sagrado. E aí, irmãos, nós vimos Davi triste, Davi preocupado. E aí nós vamos aqui para a palavra. Ele vai ler, irmãos. Ele vai ler e ele vê assim emocionalmente: a arca do concerto não pode ser carregada em outro lugar a não ser nos ombros dos sacerdotes. Não poderia ser carregada jamais em carro de boi. Não, Deus não consagra boi, Deus não consagra carro. Na verdade, Deus consagra pessoas. E aí, ó, aí Davi agora vai fazer o negócio direito. Mas a história corre, né? Eu acredito, irmão, pensando eu, que Davi coloca a arca lá e fica pensando, e lógico, ele vai procurar uma maneira, que ele diz aqui no versículo 14, ele diz assim, ó, no 14 não, ele diz assim no 9: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou como virá a mim a presença do Senhor? Que a arca simbolizava exclusivamente a presença de Deus no meio do povo de Israel. E então aí Davi sabe da notícia, né? Obed-Edom, Deus tinha abençoado Obed-Edom. Vocês não fazem ideia, desde 3 meses que Deus fez lá. Eu não sei de que forma, que a Bíblia não explica isso. Eu queria que a Bíblia explicasse isso. Como que foi que aconteceu? Porque 3 meses é muito pouco, né, irmão? Mas para Deus agir não é não. Com um dia Deus pode fazer. Eu não sei de que forma, mas Deus abençoou a casa daquele homem de uma forma tremenda. A Bíblia fala, meu irmão, abençoa a família, abençoa o lar, abençoa tudo, a colheita dele. E ele, irmão, eu acho que ele ficou tão encaminhado, né, irmão? Porque a história diz que ele acompanhou e foi lá, foi na tenda, junto, de tão tremendo que é. E aí, irmão, eu queria falar para vocês, eu já falei aqui, né, o período quando nós acostumamos com o sagrado. Ficou claro para você, irmão? Ficou claro para mim, irmão? É tempo da gente olhar e ver o que está acontecendo conosco. Por que a gente, no lugar de respeitar a casa de Deus, no lugar de respeitar o irmão que está pregando na frente, às vezes o irmão está suando aqui, ó, e a igreja está aqui, meu Deus, tem misericórdia. Aí você olha, tem irmão respondendo o WhatsApp, irmão olhando o negócio. Não, pelo amor de Deus, você vê muito isso ali no tempo sério. Gente, então não vamos olhar para os outros, vamos olhar para nós. Vamos nos conscientizar nós e começar a observar como que está sendo o meu culto, Senhor. Porque hoje quem carrega a presença de Deus em vida é você. Você é essa arca hoje. Você carrega essa presença aí dentro. Aí, irmãos, eu já falei, né, irmãos, das maravilhas que aconteceu na casa daquele homem. Porque ele, né, reverenciou. E aí, irmãos, eu já quero entrar aqui. Eu vou falar de três posicionamentos de Davi para ele alcançar a vitória. E eu achei interessante primeiro, irmãos. Muito interessante. Que às vezes a gente pensa, ou melhor, às vezes a gente pensa que adorar é mais importante que obedecer, não é? As 3 atitudes de Davi
Davi. A primeira foi: ele obedeceu. Ele leu e então, agora eu já sei. E foi lá buscar. E Davi obedeceu e foi lá na casa de Obed-edom, né? Chamou o sacerdote, colocou a arca nos ombros e ali eles viam. Eles iam fazendo o que, irmã Teresa? Adorando. Adorando a Deus. Mas aqui, irmãos, o que quer dizer por que ombros? Por que a arca teria que ser carregada nos ombros? Já parou para pensar por quê? Porque ombro fala de responsabilidade. Entendeu? Ombro fala de peso. De peso. Às vezes a gente quer até a glória, mas não quer o peso. Davi pensou assim: eu vou no carro que é mais fácil, não vou ter trabalho, vai ser rápido. E hoje o tempo está sendo assim um problema para nós, né? O tempo está sendo um problema para a sociedade hoje. E temos que ter cuidado, tá, irmãos? Né? Então Davi, ele começa a perceber. E aí o que Davi faz? Aqui diz assim, eu quero ler para você ver. E e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, Davi sacrificava bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um efode de linho. Outra coisa que eu achei aqui: humildade. Davi tira a roupa real que ele vestia e coloca um efode de linho, uma roupa de sacerdote, e vem sacrificando e adorando ao Senhor. Eles davam 6 passos. Na casa de Obed-edom, aonde Davi estava, Jerusalém, era 6 quilômetros, aproximadamente 6 quilômetros. E ele dava 6 passos e sacrificava. Dava 6 passos e sacrificava e adorava diante de Deus. Aí, com certeza, pensava assim: vai levar não sei quantos dias para chegar lá. Mas Davi não estava preocupado com o tempo. Davi agora tinha aprendido a respeitar o tempo. Às vezes, irmãos, pensamos que as coisas estão demorando, mas não está não, irmão. Tudo é no tempo de Deus. Às vezes é tão difícil entender isso, mas a gente tem que aprender a lidar com o tempo. Claro, né, irmão? Porque o tempo também, ele pudesse. Ele amadurece, mas também apodrece o fruto. Então a gente tem que saber lidar com esse tempo. E aí a segunda atitude de Davi foi adorar, né? Que ele vestiu de sacerdote, tirou as vestes reais e vestiu-se de sacerdote e adorou o Senhor. Ué, não tem, mas ele também da outra vez ele tinha adorado, mas de forma errada, irmãos. Então, irmãos, se a tua vida estiver desconcertada, se você for um desobediente, a sua adoração não vai passar no teto. Na verdade, trouxe foi maldição, né, irmãos? Que ele perde os seus melhores soldados, os altos guerreiros de Davi. Então, irmãos, a adoração. Hoje, a gente vê, irmãos, como eu gostei daquela pregação do pastor, né? É só a introdução do nosso congresso. Mas, irmãos, a gente está precisando adorar o Senhor em tudo. Às vezes você pensa que adorar o Senhor é só louvar. Aqui não é, não. Você adora o Senhor com as suas vestes, no seu salário,
no seu andar, no seu agir. Tudo tem que ser para a glória, para a adoração, para o louvor do Senhor. Temos que aprender isso, irmãos. E outra coisa que eu acho interessante aqui também, até o terceiro, é Davi preparou um lugar para colocar a arca. Vocês sabiam, irmãos, que o número de crente desigrejado bate o recorde? Por uma ou outra decepção, o irmão deixa de congregar, não tem um lugar mais, entendeu? E por um motivo ou outro, ele se aborrece, ele não vem mais. E aí, irmãos, o perigo, não é verdade, irmãos? E nós precisamos, nós como instrumento na mão do Senhor, como canal de bênção, que a gente pode descrever de várias formas, precisamos estar atentos. Qual é o lugar certo de adorar? É em todo lugar, mas aqui é o melhor lugar. Aleluia. É daqui que saem palavras de vida eterna para mim e para a sua vida. E nesta noite, irmãos, o que eu quero deixar para mim e para você, que nós, irmãos, somos também este lugar, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Eu costumo dizer assim, não importa onde você esteja, importa o que você esteja fazendo. Então, igreja do Senhor Jesus, se nós atentarmos mais para as coisas de Deus, valorizar-se mais, entendeu? Ou vamos falar aqui no secular, vamos falar aqui valorizar, não vamos falar no passado, não. Começar a valorizar mais. Você já sai de casa adorando Ele. Você já levanta de manhã já lembrando que à noite você tem um compromisso com Ele. E já faz o teu afazeres adorando Ele, e aqui você cumprimenta a sua adoração e Ele recebe. Mas às vezes acontece da gente lembrar que tem culto, a gente às vezes fica aborrecido, porque a gente não quer faltar, às vezes quer vir por vir, ou vir para mostrar que veio, para dizer para o pastor que eu estava lá. E eu quero dizer para você, nós precisamos conscientizar disso, tá? Porque Deus conhece. Deus conhece cada coração aqui. O pastor não conhece. Qual foi a sua intenção de chegar aqui nesta noite? Mas o que eu quero dizer para você e para mim nesta noite: carregue a presença de Deus. Moisés, ele preferiu ficar no deserto com Deus do que desfrutar da terra com um anjo na frente lutando com ele, né? Ele preferiu, não, eu prefiro, Senhor, ficar aqui no deserto, mas sem o Senhor nós não vamos. E que essa seja a minha e a sua posição diante de Deus. Não deixar, irmãos, que nada roube a nossa alegria de servir ao Senhor. A paz que está dentro de você, aquela paz que excede todo entendimento, como Paulo diz lá em Filipenses. E o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas essa paz está aí dentro de você, não é verdade? E está no tempo, irmão, de nós nos posicionar cada dia mais. E foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Talvez seja aquilo que você queria ouvir, talvez tenha esperado mais ou algo mais eloquente, eu não sei, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu vinha meditando nela e observando a atitude de Davi. A Bíblia fala aqui nos últimos versículos que a esposa de Davi se escandalizou com aquilo.
Ele fazia aquilo, não era para ela, e nem para as mulheres, era para Deus. E aqui também na história, se você lê o capítulo todo, Deus abençoou tanto o povo naquele dia que Davi despede o povo, abençoando eles com pães, com cachos de uva, e o povo foi para casa feliz, salmodiando de alegria, porque a presença de Deus retornara para eles. E nós vimos que a casa de Davi, esse problema por causa da mulher. Agora olha, irmãos, é o que eu falo. A mulher, ela pode ser bênção na vida do homem, mas ela pode também ser maldição. A Bíblia diz que essa mulher, Mical, né, filha de Saul, Mical, filha de Saul, ela não teve filho, e a história fala muito pouco dela. Daí talvez, né? Nós mulheres, irmãs, precisamos ter cautela, muito cuidado com o que falamos. A tua palavra, a minha palavra, ela tem força, tem poder para abençoar, para ajudar a levantar a autoestima do esposo, da família, como também tem poder para, às vezes, qualquer coisa que a gente venha falar, né, atrapalha, prejudica. E nós, como servos de Deus, irmãos, precisamos ter essa cautela. Eu lembro aqui nos últimos versículos, meu Deus, como Mical foi por, né? Perder algo dessa natureza, né? Eu estaria junto, meu esposo, pulando junto também, não é verdade? Você também, com certeza, estaria lá junto, pulando e louvando a Deus, porque antigamente o povo de Israel, eles festejavam muito com dança, irmãos, mas era dança no espírito, e a Bíblia diz que os homens eram separados das mulheres. Era diferente, não chegava nem perto, viu? Os homens para lá, as mulheres para cá, e eles dançavam e adoravam o Senhor, entendeu? Né? Então era dessa forma. Eu quero deixar para nós nessa noite essa meditação, irmão. Leve para casa, se você puder ler o capítulo todo, mastigue essa palavra e passe a entender o quão é importante, especial a presença de Deus para nós. Eu fiquei assim pensando e meditando, já estou todo tempo aí, e meditando assim, eu pensei, meu Deus, tudo tinha um símbolo, né? Tudo tinha um símbolo. Eu pensei comigo, isso é coisa da minha cabeça. Eu pensei comigo, o decálogo, os 10 mandamentos, é Deus. É Deus. Foi ditado por Ele. O decálogo é Deus. O maná é Jesus, o pão da vida. E o cajado que conserva, que orienta, o Espírito Santo. Né? Tinha esses 3 elementos dentro da arca, já simbolizando Deus. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, como nosso Deus é detalhista, é perfeito. Ele é maravilhoso, né, meu Pai? Vale a pena, não vale? É o que eu estava aqui pensando, meu Deus. Eu falo muito isso em conversa. Muito mesmo. É a minha oração. Senhor, se for para me escandalizar a tua obra, se for para me pecar contra ti, me leva, Jesus. Não deixa não, Senhor. Já falei isso aqui na escola.